Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E aqui o objetivo é ajudar você a decifrar a sua mente, a transformar o seu potencial, a multiplicar os seus resultados. Com esse objetivo, trago aqui pessoas que a jornada me deu a oportunidade de conhecer, em especial nessa playlist, junto à editora Gente, com profissionais incríveis que escreveram seus livros, seus best-sellers, estão ajudando muitas pessoas com a sua metodologia. Minha convidada de hoje, Valesca D'Angelo. Ela, que é treinadora de mulheres há quase 2 décadas. Criou a imersão Mulher Feliz Vende Mais, do método Venda Mais, Mesa Posse e outros treinamentos de vendas e desenvolvimento humano. Ela possui mais de 16 mil alunas no mundo, todas transformadas e com 2 aspectos muito importantes: independência emocional e financeira. Autora da obra Liberdade na Alma e Dinheiro na Conta, é fruto de uma grande virada na jornada de Valesca, que você vai conhecer aqui no podcast. O lema é conhecimento é poder, e esse poder é a chave que abre portas, para as novas oportunidades que elas se abram. Tenho certeza que muitas pessoas vão abrir portas, tirar seus projetos do rascunho, repensar os seus objetivos e estratégias com o teu propósito, com a tua jornada aqui. Fala um pouquinho para nós da tua jornada, Valesca, o que te trouxe até aqui. Quem é você? Conta para eles. O que eu sei é que eu não sou a mesma pessoa de 20 anos que começou. Sou completamente diferente, né? E o que me trouxe aqui foi justamente isso, né? Eu não sei se você já teve a impressão que todo mundo que teve aquela grande virada também passou por aquele grande problema, né? A impressão que eu tenho das pessoas que eu conheço que, viraram a chave, cresceram, enriqueceram, prosperaram, a maioria passou por alguma situação que decidiu mudar. Foi assim comigo também, né? Então, o livro especificamente, ele não conta a minha vida, mas ele conta etapas que eu fui descobrindo na minha jornada que não eram comuns só a mim. A única diferença é que eu cresci e a maioria não sabia que tinha um outro caminho, né? Eu fui uma fisioterapeuta, amiga, muito frustrada, né? Fiz uma faculdade, sabe aquela faculdade meio sem dinheiro? Que não era o que eu queria, mas era o que dava. Estava infeliz da vida, não ganhava super mal, mas cara, né, dentro de um salário CLT, você só pode ser feliz dentro do teto que você ganha, né? Era o que tinha. E passei por algumas situações que eu acredito que muitas mulheres passam, do tipo perder o marido, né? Eu não fui divorciada, eu fui viúva muito cedo, grávida de 8 meses e meio. Passei por esse negócio que foi assim altamente impactante, e aí teve minha primeira virada de chave, porque quando aconteceu essa fatalidade, porque foi uma fatalidade, meu marido era jovem, super saudável, amiga, deitou para dormir e morreu. Foi exatamente assim. Fui dormir feliz da vida, grávida de 8 meses e meio, construindo a minha vida dentro de um apartamentinho alugado, mas feliz. E acordei viúva, sem absolutamente nenhum recurso e sem emprego, porque eu estava de 8 meses e meio, né? Família longe, a dele, uma família que morava fora do país, a minha longe também, fisicamente e emocionalmente, né? Aquelas questões de família. E tendo o Pedro há 15 dias depois, e 1 mês e meio depois, eu estava procurando emprego, né? Então, numa ideia de que se eu voltasse para a casa dos meus pais, eu não teria uma nova oportunidade de sair de lá, né? Então, com uma cabeça muito diferente do que o mundo prega, do tipo, volta para a casa dos seus pais, né? Coisas do tipo assim, ninguém vai te querer com filho, ninguém vai amar teu filho. Eu fiz o contrário, né? Morta por dentro, mas com a ideia de que eu ia renascer de alguma forma, né? E foi o que aconteceu. 6 meses depois eu estava trabalhando. Nesse período foi difícil, não só
pelo abandono emocional, porque você não teve uma pessoa que foi embora, né? Você perdeu a pessoa saiu da terra, né? Sem família perto. 6 meses depois eu estava trabalhando, refazendo a minha vida e recomecei como fisioterapeuta de novo, porque era o que eu tinha, né? E fui. O tempo passou, porque o tempo passa. As pessoas precisam entender que as coisas se resolvem se elas decidem caminhar. Conheci o meu atual marido, que eu já estou há 20 anos. Comecei uma nova vida, simples ainda, né? E passamos por mais uma segunda, um segundo choque, né? A hora que eu estava ali, larguei da fisioterapia, pensei assim, agora eu vou ser mãe, esposa, dona de casa, que eu acho que é muito sonho ainda da maioria, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas a vida não é só isso, né? Já com uma segunda filha, eis que num único dia, sabe aquelas histórias? Num único dia, meu marido é mandado embora do trabalho e minha mãe morre no mesmo dia. Num único dia. E aí, amiga, aquela ideia de passar por aquela escassez financeira que eu havia passado quando eu perdi meu primeiro marido, porque aquela situação foi muito difícil. Ficar sem recurso, ficar sem comida é muito difícil, né? E decidir não voltar para trás é muito dolorido, né? Mas passa, as coisas passam, né? Eu queria muito um emprego, eu queria muito me sustentar, eu queria muito caminhar para frente, eu queria que o meu filho tivesse orgulho. Eu pensava assim, poxa, eu preciso... É o tempo, eu preciso resistir, eu preciso procurar. Então, eu engoli o choro e ia fazer. E dessa vez, que a minha mãe morre no mesmo dia que o meu marido é mandado embora do trabalho e eu tinha acabado de pedir demissão. Sabe assim, eu tinha acabado de receber a rescisão e gastado, né? Porque eu estava relativamente bem, meu marido estava estabilizado. Ou seja, não existe estabilidade. Eu tive um momento de implosão. Eu perdi o meu próprio sentido. Eu questionei o que eu estava fazendo nessa terra. Porque não é possível que tanta coisa ruim poderia acontecer com alguém. E foi um período curto, porque a minha mente é muito, quero viver, quero crescer, né? Um dia desses eu encontrei com uma pessoa que falou, nossa, você tá tão bonita, você tá com cara de rica. E aí eu falei, amiga, eu sempre fui rica, eu só não tinha dinheiro. Boa! Eu sempre fui rica, eu só não tinha dinheiro. Eu sempre tive isso dentro de mim, mas eu não sabia fazer o que eu aprendi. E naquele momento eu estava me sentindo tão pobre, sem recursos, filhos na escola particular, a gente tendo que lidar com conta atrasada, né? Porque meu marido ficou 1 ano sem trabalho e eu não queria voltar para a fisioterapia. E estava naquela situação, perdi minha mãe, agora eu sou uma mãe full time, tenho 2 filhos em casa e não presto para ser mãe, porque eu estava destruída emocionalmente e com medo passar, né, de novo pelaquela situação financeira que eu havia passado anteriormente. E aí eu tive um momento do tipo assim, eu preciso fazer algo para minha alma. Opa. Eu preciso fazer algo para que eu comece a ter prazer em mim novamente. Porque eu não estava sendo uma boa mãe. Estar em casa, presente, não significa que você está dando o seu melhor para os seus filhos. E eu tinha essa ideia de que se eu tivesse ali, porque o Pedro eu não criei, porque eu tinha que trabalhar fora. Até eu casar com o Marcelo novamente, demorou um tempão. Então, quando eu casei, um tempo depois, eu tive a Melissa, e eu falava assim, eu não fui mãe, eu quero ser mãe. A ideia, né? Eu quero cumprir o meu papel, eu quero ser mãe. Só que quando eu fui ser mãe, aconteceu esse negócio, e eu falava, como é que eu vou ser mãe destruída por dentro? E aí eu vi isso na vida de um monte de gente, que não separou do marido, não está com problema financeiro, mas está com outras questões. Está dentro de casa, mas não é presente. Está dentro de casa com o filho, mas não consegue ser feliz. É a vida da maioria, né? Depois eu fui tendo alunas e fui criando o meu método, fui descobrindo que isso era comum, né? Não precisa não ter dinheiro para não ser feliz, né? Basta você não ter propósito, né? Uau, não precisa não ter dinheiro para não ser feliz. Basta não ter propósito. Sabe, né? Vai registrando aí todos os insights poderosos que você tem, as frases. Não esquece de compartilhar. Eu tenho certeza
que a gente vai impactar positivamente, ajudar alguém, trazer liberdade para sua alma com o que está por vir aqui nessa mesa. Conta mais. E foi isso. Então, nessa busca por trazer algo que me desse prazer, porque se eu tivesse prazer em mim, no que eu fazia, eu iria conseguir voltar a ser, ou voltar não, né? Começar a ser uma mãe presente, uma esposa presente e voltar a ser produtiva. E quando eu falo produtiva é financeiramente mesmo. No meu caso, eu sempre trabalhei. Eu era CLT, mas eu sempre trabalhei. Sempre tive ali o meu dinheirinho, nunca dependi de marido, de homem, de nem nada, né? Então, isso já era uma coisa que me fazia falta. E aí, conheci flores, meu marido me levou para passear. Passeio de pobre tem que ser um negócio assim, muito criativo, né? Então, passeio de pobre é assim. Meu marido é arquiteto, né? Hoje ele é meu sócio. Largou a arquitetura, mas na época ele falou, vou te levar no CEAGESP, vamos lá na Feira das Flores. Eu que nem gostava de flor, porque eu tinha ainda aquela mente de escassez. Eu falava, não me dá flor não, porque flor morre. Me dá alguma coisa aí que tenha sobrevida, né? E aí ele me levou lá e a primeira coisa que eu tive foi um choque de beleza, de cor, de aroma. Eu fui invadida de um jeito que eu não sei nem te explicar, assim. Assim eu já não estava mais triste. Na verdade, eu queria levar as flores para minha casa, e foi assim que eu fiz. Levei um tanto de flor, fiz uns arranjos florais na minha varanda. E, na verdade, aquilo era meio que uma despedida da minha mãe, porque eu não me despedi dela. E saí distribuindo arranjo floral no condomínio, devendo no condomínio, mas feliz da vida por dentro. E distribuí aqueles arranjos que eu fiz ali daquele jeito. E na semana seguinte, pessoas batendo na minha porta falando, e aí, vai ter arranjo essa semana? Então, meu negócio começou assim, deste jeito. E na semana seguinte eu estava ali no CEAGESP, sem saber nada de arranjo floral, comprando flor, feliz da vida, criando para as mulheres do meu condomínio. E foi assim que nasceu a minha empresa. A minha empresa continuou com o mesmo nome, ela chama-se Divino Arranjo. Hoje não faz mais artesanato, hoje é focada só em ensinar mulheres a vender. Mas eu não mudei o nome, porque o nome ele tem a minha essência. Foi isso que, você entende? Foi algo tão divino. Que explodiu, assim, abriu as portas da criatividade. Eu trabalhava dentro de uma UTI, trabalhava fechada com gente muito doente, com crianças muito doentes. Isso gera uma sobrecarga emocional, isso gera uma frieza, inclusive, em relação aos problemas alheios. Nenhum problema é tão grave quanto o do teu paciente que está em estado grave. Então, isso era uma coisa que me deixava um pouco longe emocionalmente, inclusive dos meus filhos. Então, quando eu tive essa imersão com as flores, elas invadiram os meus olhos, os meus ouvidos. Eu não conseguia pensar em mais nada, era só em flor. Formato, cheiro, textura, cores, né? Eu sempre fui muito autodidata, então já fui ali fazendo, e depois é que eu fui fazer curso. Aquilo se tornou uma assinatura de flores no meu condomínio, que não resolveu a minha vida financeira, mas me colocou de volta no mundo. Aterrissou meu pé na terra novamente. O que você pode fazer para te colocar de volta para o teu mundo? É isso. Muito bom. E aí veio a empresa, veio o crescimento. Exatamente. Aí foi uma sucessão de novas descobertas, porque o que eu aprendi nesses 20 anos? Que não é porque você faz uma coisa hoje que você vai fazer pro resto da vida. As coisas, né, pelo menos na minha vida, e eu acredito que na vida da maioria, existem ciclos. Então, da flor, eu passei para a mesa posta, que era uma coisa que eu queria muito que a minha família estivesse próxima de mim. E eu descobri lá em 2012, 13, que existia um negócio que na época não era tão comum, que era a mesa posta. Então, fazer a mesa diferente, criar a mesa de uma forma diferente, para agregar valor para os seus filhos, para sua família. E como a gente estava saindo daquela situação financeira, não dava para ficar saindo o tempo todo. Então,
trazer as pessoas para dentro, né? Em volta ali da mesa, onde tudo acontece. Né? A mesa é um lugar onde tudo acontece. Você conversa, você tem as conversas mais importantes da vida, você comemora as coisas mais importantes da vida, você celebra, você fala de coisas muito sérias, você assina contrato, tudo é ao redor da mesa. Então, se tudo é ao redor da mesa, o que a minha família está fazendo fora da mesa? Né? Então, trouxe de volta a ideia de que, olha, vamos comer junto, vamos dar risada, vamos ficar junto. Não interessa a questão financeira, interessa que a gente está aqui junto, se divertindo. Então, agreguei minha família de volta e aí mudei de negócio. Parei de vender flor, comecei a vender mesa aposta. Então, né? Fiz isso. Porque conforme isso foi mexendo com a minha família, olha que legal, eu mexi comigo e depois eu mexi com a família. Trouxe a família de volta, porque cada um, né, tava no seu mundo, né? Um no computador, outro no celular, né? Trouxe todo mundo de volta, agreguei isso, e aí não era mais eu. Já éramos nós. Aí, realmente, eu comecei a fazer dinheiro. Porque aí eu comecei a vender isso em escala, né? Nas redes sociais, eu tinha uma rede social que eu compartilhava a minha felicidade, o que eu fazia, não com o objetivo de venda. E um dia alguém falou, olha, quanto é que custa? E na hora que falou quanto é que custa, eu que ainda estava ali no arranjo floral, né, dei o preço, fiz a primeira venda, e aí, meu, Só foi. Nunca mais parei. Porque aí eu entrei no mundo das vendas. E aí eu descobri que, poxa, se você vende para 1, você vende para 10. E se você vende para 10, você vende para 100. E aí foi embora, né? E aí foi isso. A Divino Arranjo teve essa transição. Só que as pessoas que compravam de mim, elas não queriam só comprar a ideia da mesa. Elas queriam comprar a independência que eu havia conquistado. Porque com isso tudo, com esse empreendedorismo e tal, que primeiro começou com a minha projeção emocional, a gente saiu do vermelho, a gente acertou as contas, Marcelo começou a trabalhar de novo, trocamos de apartamento, troquei de carro, troquei meu filho de escola, passei a ganhar até mais do que ele. Então, já estava bem. O que acontece com as suas clientes? Elas estão vendo. E elas querem saber como. Como é que você está fazendo dinheiro com isso? Você me ensina? E foi aí que a Divino Arranjo deixou de ser uma empresa que vendia mesa aposta para ser uma empresa que ensinava mulheres a fazer a mesa aposta e vender. Então, ensinava a fazer e depois ensinava a vender. E aí foi uma explosão, porque a similaridade das questões com as mulheres era muito grande. Qual que era o motivo pelo qual ela estava querendo fazer mesa aposta? Poxa, família longe, marido distante, ela sem autoestima. Então, era o artesanato mais a liberdade financeira, porque para você manter a autoestima, na minha opinião, sem recurso não dá. Não tem como você manter a sua autoestima elevada se você não tem um mínimo de recurso. Então, não adianta você querer fazer uma coisinha que te deixa feliz agora, porque você vai querer mais. Você vai querer mais. E aí, como é que fica? Pedir para o marido, pedir para uma pessoa que... Não é que o cara não te apoia, mas ele nem te conhece mais. Você não é mais a pessoa que ele casou. Você perdeu o seu propósito. Né? Então, no meio de você perder o seu propósito, se você não confia em você, como é que você quer que alguém confie em você? É assim que eu vejo. Quando alguém fala assim para mim, meu marido não me apoia. Eu falo, mas e você se apoia? E você se apoia? Porque se você se apoiar, né, não vai ter jeito. Ele vai ver o seu resultado e ele vai vir falar, ó, tudo bem, tá aqui. É natural, né? Porque o que acontece é a autoanulação. Né? Ela vai perdendo a essência, ela vai tendo filhos, ela vai deixando as coisas dela do dia a dia de lado em prol dos outros, que é o que fala o começo desse livro. O começo desse livro é um reencontro. Primeiro você precisa descobrir quem é você. Como eu descubro quem sou eu? Você precisa ter intimidade com você. Você precisa saber o que você gosta. Você precisa saber o que te faz feliz. O que você gosta de comer. Onde você gosta de ir. Quando você pergunta isso para uma mulher que já tem uma história, ela já casou, ela já tem um filho, a maioria das vezes ela não sabe. Ela sabe o que o filho gosta, ela sabe o que o marido gosta, mas ela não sabe o que ela gosta. É batata. Senta e pergunta. Só mulheres que já estão num outro nível, e são poucas, que vai ter a resposta na ponta da língua. Mas a maioria
ela entrega todo o seu tempo e a sua vida como prioridade para os outros. E quando eu digo os outros, é família mesmo. Só que a família é uma parte da gente. Uhum. Só que a pessoa mais importante da nossa vida, da sua vida, é você. Não é seu filho. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar da pessoa que, depois de você, você ama mais? Uhum. O livro trata disso, de qual é o nível de amor que você tem por você. Porque se você se amar, você vai conseguir amar o outro. E vai conseguir dar para o outro aquilo que você dá para você. O que a gente vê hoje é um bando de mulheres que, por falta de conhecimento, vivem numa situação lamentável, emocional e financeira, em amor ao outro. Mas isso é uma inversão. Nem na Bíblia está escrito isso. Eu vi, né, nos comentários anteriores, e na Bíblia está escrito o quê? Amai ao próximo como a ti mesmo. Agora, como é que você vai amar o outro se para você não faz nada? Se para você tá escasso, né? Você entendeu? Não tem sentido. Então, quando eu entendi isso, eu investi em mim, eu estudei, eu dei meus pulos, né? Vai comprar o sapato pro filho? Beleza, vai comprar o sapato, mas primeiro é o meu. Porque sou eu que trabalho, sou eu que saio, eu sou a pessoa que gera o recurso para ele. Então, eu tenho que gerar credibilidade, eu tenho que fazer com que as pessoas me vejam como eu realmente sou por dentro. Então, eu invisto primeiro em mim. E não é isso que a gente vê. Então, a mulher que casa e a mulher 10 anos depois, ela não é mais a mesma pessoa. Ela foi se deixando no caminho com a ideia de que eu preciso fazer pelo outro, eu preciso estar lá, eu preciso... E, na verdade, é óbvio que existem momentos que a gente precisa mesmo, mas não é 24 horas por dia, todo dia, o tempo todo. Você não tem que deixar de estudar por causa do seu filho, você não tem que deixar de comer o último bombom da caixa porque teu filho tá lá. Cara, o último bombom da caixa é teu. Coma feliz. Viu? Porque você vai ser próspero e vai comprar mais 10 caixas. Como você destravou isso na tua vida? Porque a culpa, eu percebo que ela faz parte da vida de toda mulher. E eu já passei isso, e as intensidades da culpa, ela ocupam espaços diferentes na medida que a gente vai se desenvolvendo terapeuticamente, que a gente vai evoluindo e se conhecendo. Como foi para você isso? Puxa, pergunta difícil. Eu acho que foi com autoconhecimento. Eu nunca fiz terapia, mas eu sou uma cristã raiz. Eu leio muito a Bíblia. Inclusive, tem muitas coisas na Bíblia que falam sobre essa sua libertação. Uma delas é essa parte aí, né? Assim, a gente que frequenta igreja, você vê muita gente falando sobre o amar ao próximo como a ti mesmo, e você vê um monte de gente fazendo tudo para todo mundo. E, cara, não é isso. Não é isso. Quando eu quebrei financeiramente, nós fazíamos muito para muita gente. E quando você quebra financeiramente, você descobre que todo mundo que você fez o bem, cara, não tem um cristão que volta para te perguntar, e aí, você está precisando de ajuda? Não tem, porque as pessoas estão lá vivendo a vida delas e ninguém tem obrigação de nada. Se você fez, você fez porque você quis. Só que na cabeça das pessoas, aquilo vira uma mágoa de ingratidão. Nossa, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto. Por exemplo, trazendo isso para o mundo da mulher, o que a gente vê? Eu fiz tudo para os meus filhos, eu fiz tudo para o meu marido. Agora, o meu marido tá doente, morreu ou foi embora. Tô sozinha. Meu filho casou, não vem me ver. Eu não trabalhei por causa deles, porque eu estava cuidando deles. Eu não estudei por causa deles, eu não fiz nada. E agora tá todo mundo vivendo a sua vida e eu tô aqui, sozinha, engordando, adoecendo. Ninguém me visita. Vítima de ingratidão. Você vê muito isso na conversa de mulheres, vou falar assim, 40 a mais. Uhum. Por quê? Culpa de quem? É culpa do marido que, né? O marido, enfim, divórcio, separações, a gente tende a achar que a culpa é de alguém, mas na verdade, toda história tem 3 lados. A do marido, a da esposa e a verdade, né? Na minha visão, é lógico que não se justifica algumas coisas, mas as coisas não acontecem do nada de um dia para o outro.
As coisas acontecem debaixo dos nossos olhos e a gente decide não enxergar. Então, uma mulher que decide não investir nela, ela não é mais a mesma mulher que casou com esse cara há 10 anos, que era bonita, cheirosa, inteligente, falava sobre tudo. Só que ela faz isso passivamente porque ela acredita que ela está fazendo isso para o bem de todos. Então, daqui 10 anos, ela não é mais a mesma mulher. E aí ela quer que o marido a trate como ela era antes. Só que ela não é mais aquela mulher. Ela não é mais aquela mulher cheia de vida. Ela só reclama. Eu não saio, eu não tenho dinheiro pra nada. Tudo é vocês. Aí quando você vai lá e oferece pra ela, não, vamos sair. Não, não quero. Eu preciso ficar porque o Zezinho vai vir jantar aqui. Eu preciso fazer aquela torta pra ele. É isso que a gente ouve. Eu lido 20 anos com mulheres. Eu tenho 16 mil alunas. Vai ter o evento Mulher Feliz Vende Mais. Vem? Não, sabe o que é? Meu filho, que faz 6 meses que não vem aqui, ele vai vir, ele gosta daquela feijoada. Eu falo, querida, fala pra ele vir na outra semana. Esse é o teu momento. Não, sabe o que é? É um negócio que tá impregnado. Sendo que se ela vier, o filho vai ter muito mais orgulho dela. E quando eu comecei a fazer isso comigo, por exemplo, fazia tudo para todo mundo. Comecei a fazer para mim, porque fiquei traumatizada. Porque quando eu tive dificuldade, ninguém ajudou. A vida mudou. E a vida mudou loucamente. Eu mudei por dentro, porque eu comecei a ver os frutos do bem que eu estava fazendo para mim. Comecei a ver na vida dos meus filhos, porque eu estava feliz, contente, alegre. Comecei a fazer dinheiro e, automaticamente, todo o bem que eu gostava de fazer, como uma cristã raiz, hoje eu faço muito mais, com muito mais velocidade, com muito mais potência, né? Com muito mais energia, porque hoje, né, eu consigo essa liberdade financeira. Então, cara, muda muito. É um nível de escassez mental que te prende naquela pequenez. Não, eu não posso sair daqui porque meu filho vai voltar, meu marido vai voltar, minha tia vai voltar. Sendo que se você sair, você vai ter condições de trazer todo mundo num outro nível e você nunca mais vai ser dependente da aprovação de ninguém. Porque a aprovação nem vem deles, é você que pede. É a gente que pede. Ai, você gostou da comida? É sobre Cara, isso. É você que pede a aprovação. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Essa é a verdade. Ninguém tá nem aí para aquilo que você pensa. Você quer sair, você sai. Você quer fazer, você faz. Você não faz porque você justifica que você tá fazendo bem para ele. Mas, na verdade, você quer só uma atenção. E, cara, a maior atenção, a atenção mais incrível é a que a gente se dá. É aquela que você acorda de manhã, olha no espelho e fala, cara, você é muito boa. Você tá muito bonita. Você tá muito bem. Essa é a maior atenção. Agora, se pedir isso pro teu marido, todo dia com a cara lambida, com o cabelo estragado, com a unha estragada, é pedir para se sentir humilhada. Porque o cara pode até não falar. E, de repente, ele até nem pensa. Mas você se sente tão desse jeito que não precisa ninguém falar. É isso aí, não precisa de pergunta, né? E aí fica nesse negócio de autoafirmação. Não, porque eu preciso que alguém me ajude, porque eu preciso que alguém me aprove. E não precisa. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Você não precisa de aprovação de ninguém para fazer o bem para você. E todo o seu meio, filho, família, que são as pessoas mais importantes na nossa vida, elas vão aplaudir. Elas vão aplaudir. Então, o crescimento de uma mulher, né, o florescer de uma mulher, que eu falo com mulher 40 a mais. Esse florescer, é 40 a mais porque, assim, é difícil que uma jovenzinha que vá ler isso vá se identificar. Talvez seja preventivo. Sabe assim? Não casei ainda, ou casei, tô novinha, e seja preventivo. Mas aqui tá a experiência de uma pessoa que passou por esse vale, né? Tipo, ó, casei, tô aqui, e agora? Larguei minha profissão, o que eu faço da vida? Vou ser mãe? Como que é dedicar minha vida toda a eles? Como é que eu resgato a minha agora? Como é que eu resgato a minha? Perfeito. Quais são os princípios da tua metodologia? Qual é o caminho da tua metodologia? O caminho, eu vou simplificar, tá? Perfeito. O caminho é o seguinte, quem é você? Vamos se redescobrir? Vamos se reencontrar? É um reencontro, tá? E nesse reencontro, você vai redescobrir ou desenterrar, né,
os seus dons e os seus talentos. Ninguém precisa trabalhar CLT com aquilo que não gosta. Até porque eu acredito que o segredo da felicidade financeira é você viver daquilo que você ama. Foi assim comigo. Né? Quando eu descobri o que eu amava fazer, aí eu fiz força para fazer dinheiro ali. Porque eu sei a transformação que a pessoa que vai receber aquilo que eu amo vai viver. Então, primeiro você se redescobrir, se reencontrar, ter amor por você. Olhar para os seus defeitos, se perdoar. Olhar para o seu passado e falar, realmente foi mal. Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Então, eu me perdoo e agora eu vou viver uma nova história. E se permitir viver novas histórias. Então, ele passa por você ter novas experiências, por você experimentar coisas novas, por você criar situações para que você tenha insights. Né? Então, o livro, ele passa... o primeiro terço do livro... Você tendo experiência com você, a você que você achava que não existia. É para ativar o próprio eu, o olhar interno, de dentro para fora. Você falou tudo. Parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Total. Você para de olhar para fora, porque para fora é assim, meu marido, meu filho, a conta de luz, porque eu não tenho, porque meu gato... Porque meu vizinho, para fora, não interessa. Porque a felicidade não está do lado de fora. A felicidade nem tem a ver com dinheiro. É lógico que com dinheiro tudo fica mais fácil. Tudo fica mais rápido. Mas ela não é o dinheiro em si. Tanto que se fosse dinheiro, o livro começaria falando de como é que você ganha dinheiro. E ele não fala. Ele fala como é que você resgata o seu propósito. Como é que você se reencontra. Porque se você não se reencontrar, você vai trabalhar com qualquer negócio que não vai dar certo. Sempre na busca do próximo encontro. Sim. E essa é a proposta, que a pessoa traga essa liberdade para o ser, para conquistar o seu ter. Exatamente. Esse é o caminho. Você falou uma coisa que eu falo muito. Antes de você ter, você tem que ser. Né? Por isso que eu falei aquilo para minha amiga. Você tá com cara de rica. Eu falei, amiga, eu sempre fui rica. Né? Eu só não tinha dinheiro. Agora eu sei fazer o dinheiro. Então, dentro de mim já tinha aquilo lá. Eu já me via assim. Né? Tem uma coisa que eu sempre falo, e que foi, assim, a virada de chave, assim, geral, foi uma coisa que eu li um dia, mas tem muito tempo, que falava assim, assim como eu me vejo, assim eu sou. É um provérbio que está em 23:7. Assim como eu me vejo, assim eu sou. E eu falava, como é que eu me vejo? Comecei a fazer uma análise de como é que eu me via. Poxa, eu estava abatida, triste, deprimida, me vendo uma mãe ruim, uma esposa ruim, uma pessoa que não tinha... Eu sempre fui muito vaidosa, então, imagina, eu fiquei 1 ano, uma vez, nessas fases, sem ter um real para comprar um creme para o corpo, imagina, para uma pessoa vaidosa. Aí eu sentei na cama, chorei para o meu marido, falei, eu não acredito que eu não tenho dinheiro para comprar um creme para passar no meu corpo. E quando eu comecei a fazer essa análise de como que eu me vejo, eu falei, eu não posso continuar me vendo assim. Eu preciso fazer alguma coisa. E era dentro de mim. Não era o dinheiro, porque eu não tinha vontade de trabalhar em lugar nenhum. Eu não tinha vontade de voltar para o hospital, por exemplo. Você entende? A pessoa, ela tá numa situação ruim, mas não é qualquer emprego que ela vai querer aceitar. Você já viu gente que tá mal... Aí você fala, vai trabalhar, faz alguma coisa. Ela fala, não dá, não é o que eu quero. Aí você fala, cara, tá mal, mas não quer trabalhar? E, na verdade, o que ela não tem é o propósito de vida. Porque se você trabalha em algo só para te sustentar, só para te dar sobrevida, cara, você não vive. Você se arrasta. Sobrevive. Você falou 2 vezes a palavra fazer, essas 2 palavras, dinheiro. Fazer dinheiro. Você constrói liberdade na alma e dinheiro na conta. Dentro da tua metodologia, quais são os passos que você seguiu e que te trouxeram dinheiro, além do comportamental? A primeira coisa é querer o dinheiro. Você tem que gostar. Que vai novamente para o plano do modelo mental da pessoa, né? Do comportamento em relação àquilo que eu quero. Da visão do desejo, né? Da construção primeiro na mente e a idealização na matéria com o trabalho, né? Com a dedicação. Querer. Primeiro querer. Você precisa querer e gostar.
Porque tem gente que quer o dinheiro, mas não gosta. Tipo, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso desse relógio. Eu não preciso dessa jaqueta, não preciso desse carro. Cara, se você não precisa de dinheiro, não vai trabalhar. Então, na minha visão, dinheiro é meio que circula no mundo. Vai pousar na mão de quem gosta, de quem quer. Porque se você não quer, se você não gosta e quer só sobreviver, é o que acontece com a maioria. A pessoa, ela se limita a viver até aquele teto. Se eu ganhar... Eu tenho muita aluna que ainda é assim. Mas se eu ganhar só isso, já tá bom. Não, querida, tá bom nada. Tá bom pra quê? Mas e o viver, onde fica? E o prazer, onde fica? E o olhar pro espelho e falar, nossa, hoje você tá gata, hein? Né? E aquele negócio de poder ir lá e pagar lá o jantar pro teu marido? Esfregar na cara de uns e de outros aí, que agora, querido, o negócio mudou, né? Que é a autonomia. O livro, ele gira em torno de você resgatar a sua autonomia. E não, na minha visão, não existe autonomia sem dinheiro. Como é que você vai ser dona do seu nariz, do eu faço o que eu quero, eu ando pra cima e pra baixo, compro o que eu quero, falo o que eu quero, estudo o que eu quero, invisto onde eu quero, se você precisa pedir pra alguém? Cara, na minha visão, o marido é sócio. Como é que você pede pro seu sócio? Você pode me emprestar o seu cartão pra eu fazer um curso? Porque eu preciso... E você justifica... Se ele é teu sócio, ele investe, né, em você investe nele, é uma sociedade. E não é isso que acontece. É um nível de submissão que é doentio. Se o casal tá junto, é sócio na vida, o que ele ganha é dela, o que ela ganha é dele. Só que na mente da maioria, existe uma divisão do tipo assim, porque eu não estudo, porque eu não trabalho, eu não tenho direito. E tem. Só que aonde que ela bota esse recurso? Porque se não for para investir nela, o marido veta. Por que muito marido veta? Porque ela quer dinheiro para dar pro filho, para dar pra sogra, para dar não sei o quê, para fazer coisas que não estão agregando valor a ela. Se o cara não consegue enxergar o valor que ela se dá, ele vai tratar ela como se ele fosse pai dela. Tem muita mulher que acha que o marido é pai. Aí vai lá, você me empresta, você me dá. Não é assim que funciona um casamento. Quando se tem uma relação dessa, perde-se muito o respeito. E se não tem respeito, se não tem admiração, logo esse casamento começa a entrar numa condenação. Ela se coloca como filha, ficando pedindo lá, né, naquela humilhação, e ele se coloca como pai. Não vai sair, não vai fazer. Você não trabalha. Só que isso é uma permissibilidade. Não sei como é que fala. Permissão. É uma permissão que ela dá inconsciente. Porque ela pedia pro pai dela. Pai, posso sair? Pai, posso gastar? Agora ela transfere isso pro marido. Marido, posso fazer? Marido, não é assim. Está ajudando bastante gente aqui a criar consciência de como você está se comportando dentro da sua casa. Que papéis você está assumindo e que papéis estão se confundindo, né? Exatamente. E aí um dia você vai ter quem culpar. Enquanto você apontar para o outro, talvez possa ser tarde, mas 3 dedos estão para você. Então, o que você precisa fazer de diferente para sair de uma condenação, né? Que acaba sendo uma condenação. Então, você ensina a fazer dinheiro. Primeiro, eu quero. Depois, eu preciso entender para que eu quero, né? Preciso gostar. Preciso ter essa autonomia. Técnicas aqui. Você ensina alguma técnica para elas fazerem... Fala. Tu vai contar? Pode soltar? Pode, lógico que pode. Pega o papel e caneta. Se fizer sentido, você registra aí, compartilha, faz a gente ficar sabendo que você está aí conosco. E assim, talvez esteja doendo o que você está ouvindo. Que bom, é só encarando a verdade que a gente transforma. Talvez você perceba que você está no caminho. Que bom! A palavra inspira, o exemplo arrasta, você está treinando talvez teus filhos, as pessoas que você lidera, né? E se você já está lá, compartilhe suas experiências, fale sobre a sua jornada, né? Algumas pessoas que estão ao teu redor podem se inspirar com você, como se inspiraram com você, né? Isso mesmo. Muito bom. Fala então. Fala, solta. Fazendo só um parênteses, né? Hoje o curso que eu dou, né, a plataforma de curso, ele ensina a vender de forma profissional. A gente já deu um upgrade, né? Então, a gente ensina elas a venderem de forma profissional. O livro, ele ensina ela a começar um negócio.
Começar um negócio. E como eu falei para você, logo no começo da conversa... Então, quem quer começar um negócio, o teu livro Liberdade Isso. na Alma e Dinheiro na Conta é como começar um negócio. Isso. Como construir uma vida com autonomia, realizações e muito lucro. Certo. Ele te estimula a ter algumas experiências para descobrir o que é que você gosta ou o que é que você descobriu que você gosta de fazer. E aí eu dou alguns exemplos e dou dentro dele uma estratégia que chama negócio trampolim. O negócio trampolim, ele não é um negócio para sempre. Ele é um negócio para você iniciar, para fazer um primeiro recurso, uma primeira renda, para você se abastecer de conhecimento, para você começar a investir em você. Então, na sua aparência, na sua autoestima, na sua unha, no seu cabelo, para não ficar com aquele negócio de ter que pedir dinheirinho para marido, porque às vezes o casamento tá tão sambado que o cara realmente não quer dar. Né? Já quebrou o relacionamento, não vai dar. Então, ela vai investir aquele primeiro dinheiro nela. Então, na aparência dela, porque a aparência importa. E a aparência importa pra caramba. Quem fala que não é porque deve estar bem feia. A primeira impressão vende ou acaba com tudo? Cara, a primeira impressão é a única oportunidade de você mostrar pra alguém de uma forma saudável quem você é. E se ela não tem essa impressão, não tem segunda chance. É a primeira. Não tem como, né? Então, a primeira é a aparência. Primeiro, a aparência. Depois é o fazer o dinheiro com aquele negócio que você... Então, assim, eu dou exemplos, tá? Então, vamos supor, eu não descobri as flores. Lá, pá. Quais são as suas flores? Entendeu? Quais são as suas flores? Boa. Eu descobri as flores, só que eu não fui no CEAGESP porque eu queria ver flores. Eu dei uma oportunidade para algo novo e que eu nem queria ir. Então, para com esse negócio de querer só fazer o que você quer. Tem experiências diferentes, né? Então, experiências com teatro, experiências com cinema, experiências com esporte, experiências culinárias, experiências, vai sentir cheiro. Não, nada disso precisa ter custo. É só você sair, andar, caminhar, entrar nos lugares. Né? São Paulo, né? No caso de São Paulo, tem muita coisa cultural. Encontro. Cara, vai ver gente. Vai ver gente, vai escutar música, vai pegar na planta, vai cheirar. Descobre uma coisa que, poxa, nossa, que legal isso aqui. E tenha uma experiência com aquilo que você achou legal. Porque se você não tiver experiência, não vai saber se aquilo é transformador para você. Porque a gente só vende bem aquilo que é transformador pra gente. A flor foi tão impactante para mim que eu queria que toda mulher tivesse a sensação que eu tive com as flores. Toda mulher visse as cores como eu estava vendo, sentisse o aroma como eu estava sentindo, transitasse ao redor daquele arranjo com o coração que eu estava sentindo. Então, quando eu chegava para vender, eu não chegava para vender um arranjo. Eu contava uma história daquele arranjo. Então, começava falando do motivo pelo qual eu comecei a fazer arranjo. Eu falava, olha, esse arranjo, ele é um arranjo que... A Divino Arranjo começou para honrar a minha mãe. E aí eu contava um pouquinho da história da minha mãe, né? Falava, olha, minha mãe era uma turca, né? Que estava aqui no Brasil. Por isso que a Divino Arranjo tem a flor é uma tulipa, né? Porque a tulipa é a flor da Turquia. E todo o arranjo que eu faço é inspirado na minha mãe. Porque mãe é isso, mãe é aquilo. Não sei o que, e você é mãe, ó. Esse é teu. Então, o primeiro eu nem vendia, o primeiro eu dava. Então, como é que você está vendendo? E eu falava para a pessoa, olha, a flor é isso. Quando você olha, a cor... Eu fazia uma pesquisinha lá de cor com a pessoa. Que cor que você gosta? Quais cheiros que você não gosta, né? Sem saber, já estava mapeando ali meu público-alvo, né? A experiência do cliente. Então, eu tive uma experiência tão profunda com a flor que eu queria que todas as pessoas que eu estava conversando tivessem. Então, era muito fácil vender. A pessoa queria... Eu falava daquilo que mexia comigo, da história da flor, de ser mãe, né? Da minha mãe. A pessoa já chorava, já queria comprar para a mãe dela. Então, para mim, quando você tem uma experiência com o que você vai vender, cara, é muito fácil vender isso, né, organicamente. É muito fácil fazer renda extra. Que era o que eu fazia ali, feliz da vida.
Então, pô, brigadeiro. Brigadeiro é amor em forma de, né? Carinho em forma de doce. Quem que não gosta de um brigadeiro diferente? Então, o negócio trampolim, ele não precisa ser um negócio estruturado. Ele é um negócio para que aquela mulher entenda que existe algo que ela faz que alguém vai gostar demais. Que pode ser uma comida, inclusive. Uma coisa que aquece a pessoa por dentro, um artesanato. É um negócio transitório. É só para ela levantar recurso, para ela investir em mais conhecimento e aí sim buscar um negócio para ela crescer. Mas pode se tornar o grande negócio. Lógico que pode, né? Lógico. E muitas têm grandes negócios, né? Perfeito. Muitas. Nossa, que história linda de desenvolvimento. Quer dizer, com os seus desafios iniciais, né? Como você trouxe, mas todo desafio, ele vem, você mesma colocou aqui, né? No desafio vem a oportunidade. Então, se você está nos assistindo aqui, está com os seus desafios, agarre-os muito forte, porque a oportunidade está chegando. É isso aí. Vai pro trampolim que vai dar certo, né? Esse olhar para dentro, essa transformação que tem tudo a ver com a proposta do Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho, né? Poder gerar essa conexão aqui, poder propor essa provocação para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Para pessoas que estão aí à frente das suas famílias, precisando ajustar o seu posicionamento. Vá aos pouquinhos, né? Você nos ouviu aqui, comece seus primeiros movimentos, né? Dê o primeiro passo, faça aquilo que cabe, mas entre em movimento, faça o seu movimento. Eu desejo absurdamente que essas provocações, elas toquem a vida de quem está nos ouvindo. E eu vou encerrar com uma pergunta para Valesca lá de 20 anos atrás, que pode ser a mulher que está nos ouvindo lá do outro lado da câmera. Que conselho você daria para você mesma hoje? Olha para aquela mulher lá atrás e que conselho você daria para ela hoje, naquela situação? Continue. Não pare. Não pare, porque é aquilo que você falou. Se não tiver em movimento, na minha cabeça, se você não está crescendo, você está diminuindo. E eu acredito até que foi isso que me trouxe até aqui. Eu nunca parei. Mesmo com dor, mesmo chorando, eu sempre acreditei que depois daquele obstáculo tinha um prêmio. Para encerrar, tinha uma coisa que eu pensava muito quando meu primeiro marido morreu. Muito, muito, muito. E ele morreu, eu era jovem, estava grávida. Só que eu pensava numa coisa constantemente, que inclusive gerou até um mal-estar entre algumas pessoas, né? As pessoas querem te colocar num lugar que não é o seu. Então as pessoas falavam, acabou, agora quem vai te querer com filho? Agora você só vai trabalhar pro teu filho, né? Volta para casa da tua mãe. Eu ouvi muito disso, inclusive da minha mãe. Mas uma coisa batia muito forte dentro de mim, falava comigo, que era assim, ó, tudo isso que está acontecendo é como se fosse uma poda. Era isso que eu pensava. Uma árvore, para que ela dê muitos frutos, ela precisa ser podada. E às vezes a poda é forte. E parece que a árvore vai morrer. Mas não. Na próxima primavera, né, você vai estar florida. Eu me via como uma árvore. Eu me via como se realmente eu tivesse sido podada para explodir. Eu não via aquela situação, muito embora eu tivesse com muita dor, eu não enxergava real, assim, como uma punição divina, como agora minha vida acabou, que azar e toda aquela coisa toda, né? Eu não via isso. Por mais que as pessoas falassem e por mais que eu sentisse a perda, eu me via como uma árvore sendo podada por um agricultor e que na primavera seguinte eu ia florescer. E eu floresci de todas as formas possíveis e imagináveis. E sofri outras podas. Então, toda vez que eu passo por uma situação, porque a gente passa, a vida é vida, né? Por uma situação assim difícil, eu penso nisso. É a poda. É a poda.
só pela próxima primavera. Exatamente. Sensacional. Muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela tua história, por inspirar aqui no podcast Saia do Rascunho, que as pessoas repensem se não está precisando podar algumas coisas, realmente. E se as podas que estão acontecendo não estão preparando grandes oportunidades. Mas movimente-se, porque aí o resultado vem. Exatamente. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.